Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito chocante que aconteceu em 1988 lá nos Estados Unidos e com certeza essa cidade ficou marcada porque foi muita brutalidade que aconteceu nesse caso. Esse aqui é dica de um dos inscritos do canal que também é membro, o Vinícius. Eu agradeço muito por essa sugestão que ele deu. Agradeço também aos membros aqui do canal, a todo mundo que ajuda, que assiste os vídeos, enfim, não só aos membros, mas sim todos que estão presentes aqui no canal. Vocês são fundamentais e agradeço também todas as sugestões que vocês deixam aqui, que isso facilita muito. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos que ainda são um mistério, que ninguém consegue explicar o que aconteceu, casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa esse like nesse vídeo. Deixando o like, vocês já ajudam muito aqui o canal. E também deixa um comentário se você quiser, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, né? Dê as suas opiniões aqui nos comentários e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o crime da família Brown. Rochester é uma cidade localizada no estado americano de Minnesota, no condado de Olmsted. Na década de 80, a cidade tinha praticamente 60 mil habitantes. Essa é a terceira maior cidade do Minnesota. Um caso que aconteceu em 1988 assombra até hoje os moradores e muitos se perguntam o que aconteceu naquele dia 17 de fevereiro. No dia 19 de fevereiro de 1988, uma sexta-feira, amanheceu um horror para os moradores de Rochester. Os moradores acordaram com a notícia de que no dia anterior, nos subúrbios da cidade, 4 membros de uma família muito conhecida, que sempre frequentava a igreja, foram assassinados de uma forma brutal com um machado. 2 membros da família estavam faltando: John Brown, de 18 anos, e David, de 16. Os corpos encontrados na casa da família Brown eram de Bernard, de 43 anos, o pai, Paulette, de 42, a mãe, e 2 filhos, Diane, de 13, e Richard, de 11. A polícia chegou até a casa da família Brown por causa de uma ligação que a polícia recebeu da escola onde o David estudava, que tinha um rumor que algumas pessoas estavam conversando, alguns alunos, de que o David falou para algum de seus amigos que ele mataria toda a sua família. Então a escola ficou muito preocupada com isso, decidiu falar com os policiais para ver se estava tudo bem por lá, e quando os policiais chegaram, eles se depararam com uma cena horrível. A cidade inteira ficou em pânico porque tinha um assassino à solta, ninguém sabia muito bem ainda o que era, mas a polícia recebeu umas 3 ligações de que viram o David. Até então ele era o principal suspeito no caso, o assassino. Então algumas testemunhas viram ele andando pela cidade, passaram essa informação para a polícia, até que a polícia chegou até ele. Perto das 8h30 daquela manhã, uma testemunha disse que viu o David na principal agência de correio da cidade e a polícia decidiu ir até lá para ver o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, eles viram o David dentro da agência. Ele estava perto de um telefone público, provavelmente fazendo alguma ligação, alguma coisa desse tipo, então ele não percebeu a chegada dos policiais. Tinha algumas outras pessoas dentro da agência. A polícia tentou da melhor forma conduzir aquilo, pediu para as pessoas se retirar, mas sem chamar a atenção do David. Quando ele se virou, ele viu os policiais, mas ele não correu, ele não gritou, ele não fez nada. Ele ficou quieto, ele foi algemado, colocado na viatura, ele não falou nada, ele parecia muito tranquilo naquele momento. E os policiais estavam preocupados e tudo porque ele tirou a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e com certeza aquilo era tudo muito estressante, mas ele parecia muito calmo, muito tranquilo. Na viagem inteira até a delegacia, ele não disse nenhuma palavra.
David Francis Brown nasceu em 3 de outubro de 1971. Ele era o segundo filho mais velho dos 4 filhos de Bernard e Paulette Brown, e era um estudante do segundo ano na Lourdes High School. Ele tinha um emprego de meio período como cozinheiro em um restaurante no centro da cidade com seu irmão mais velho, Joe. Joe teve alguns problemas com seus pais, ele amava o punk rock e seus pais não aceitavam isso, por isso ele decidiu morar com alguns amigos e não estava na casa da família no momento do crime. Bernard e Paulette haviam decidido que não permitiriam que nenhum dos seus outros filhos seguissem o exemplo de Joe, que saíssem de casa, não tivessem muitos problemas, então eles endureceram as regras e David, é claro, ele não gostou nem um pouco disso. Segundo relatos, a casa da família Brown, localizada em Cascade Township, ao norte dos limites da cidade de Rochester, era um local de muito amor, apesar de algumas discussões, o que até então é normal. A família era ativa na igreja. Bernard sempre fazia o possível para passar a maior parte do tempo com a sua família e até estava trabalhando com David em um carro que precisava de consertos. Os outros filhos do casal, os filhos mais jovens, também não tinham problemas com os pais, eles viviam muito bem, eram crianças e tal, não tinham nenhum problema muito a mais. Até então, de início, assim, quando a gente olhava para a família deles, parecia uma família normal, uma família que os pais trabalhavam, tinham um bom dinheiro, boas condições para criar seus filhos, mas é claro que em toda família tem alguns problemas, e na família Brown não foi diferente. Como dito anteriormente, a polícia foi chamada porque a escola avisou que havia alguns rumores de que a família Brown poderia estar com problemas. Os 2 primeiros policiais que chegaram na casa entraram pela garagem e perceberam a luz acesa. Eles entraram e chamaram pelos moradores da casa, mas ninguém respondeu e eles acharam aquilo muito estranho. Ao entrar na casa, tudo parecia normal, a única peça que estava bagunçada era o banheiro. Um dos policiais subiu as escadas e encontrou o corpo das crianças e depois o corpo do casal também foi encontrado. O sangue já estava seco e a maioria dos ferimentos foi no braço, rosto, pescoço e cabeça. Os próprios policiais ficaram chocados com a cena que encontraram. Mais tarde, o machado utilizado no crime foi encontrado na garagem. Depois de cometer o crime, David tingiu o cabelo de preto e raspou a lateral para se disfarçar, por isso o banheiro estava todo bagunçado. Ele ali acreditou que era uma forma de conseguir fugir dos policiais e também se safar do crime. O David também foi descrito como um jovem que era normal, que era alegre, que estava sempre sorrindo, convivia bem com as outras pessoas, falava com seus vizinhos, ajudava até a limpar as calçadas, as ruas. Ele era babá de um dos vizinhos que tinha um bebê, então ele passava um tempo na casa dos vizinhos, cuidava do bebê. Era tudo muito tranquilo, era um garoto que as pessoas jamais imaginariam que ele fosse capaz de fazer o que ele fez. Ele tinha muitos amigos também, não encontrei nada sobre bullying, essas coisas na escola, que às vezes é um problema muito grave, principalmente nos Estados Unidos, isso acontece bastante, mas nesse caso aqui não tinha nada, ele era um garoto normal à primeira vista, mas a gente indo mais fundo, o David, ele tinha sérios problemas. David tentou cometer suicídio 2 vezes em 1987, em junho e setembro, então estava claro que havia alguma coisa errada com o garoto. Ele sofreu de depressão progressiva que se acumulou durante os longos anos em que viveu na casa. Ele sofreu uma sensação de perda porque 2 amigos próximos haviam se mudado e porque o seu irmão Joe havia ido embora. Ele tinha a sensação de se sentir oprimido dentro da própria casa. David disse a seus amigos mais próximos que mataria sua família, que não aguentava mais viver daquela forma. No dia 17 de fevereiro, ele contou que cometeria o crime naquela noite, e é claro que seus amigos não acreditaram nisso e pensavam que ele só estava falando da boca para fora, mas eles, infelizmente, estavam errados. Foi um choque para a comunidade depois de tudo isso que aconteceu. Muitos amigos não conseguiam acreditar que o David matou a sua família, eles acreditavam que foi outra pessoa, que alguém invadiu a casa, um ladrão, alguma coisa desse tipo, porque ninguém conseguia acreditar que o David foi capaz de fazer tudo isso. A investigação do xerife foi encerrada em menos de 3 semanas. O xerife disse que a parte da investigação estava concluída e que eles estavam se preparando para uma atividade judicial. Era muito difícil imaginar que um garoto de 16 anos, bem magro, pudesse ter derrubado seus pais e 2 irmãos
com quase 60 golpes de um machado pesado. Na noite de 16 de fevereiro, John Brown, o irmão mais velho de David, estava trabalhando no restaurante quando foi informado da morte de sua família. A polícia até considerou ele suspeito no caso, mas ele foi rapidamente descartado. Nessa mesma noite, David é visto por uma testemunha passeando no shopping da cidade. Um pouco depois, o carro de David foi encontrado no estacionamento de um hospital também na cidade. O julgamento começou em 5 de abril de 1989, com audiências para determinar se David deveria ser julgado como adolescente ou como um adulto. O que estava em jogo nessa decisão seria enorme. Uma condenação juvenil libertaria David por volta do seu aniversário de 19 anos e uma condenação adulta acarretaria uma sentença muito mais longa. Em 22 de abril, o juiz decidiu que ele seria julgado como menor e isso não foi bem aceito pela população. Nem o juiz queria aceitar isso, tratar ele como um jovem por causa de todo o crime que ele cometeu, mas infelizmente nesse primeiro momento ele só seguiu a lei. A decisão foi anulada pelo Tribunal de Apelação Estadual e David então seria julgado como um adulto. Uma amiga de David testemunhou no julgamento e primeiro ela disse que a polícia acreditou que o David pudesse ser uma vítima de sequestro, mas segundo ela, ele mesmo contou a ela que matou a sua própria família. Ela disse aos jurados que David a interrompeu pela manhã do 18 de fevereiro de 1988, quando ela estava indo para a escola, e convenceu a faltar aula com ele. Ele então detalhou como matou seus pais, seu irmão e sua irmã. Ele disse que atingiu seu pai com um machado e ele continuou batendo nele e ele continuou se levantando. Então o pai resistiu muito, mas mesmo assim não foi o suficiente. A menina disse que David começou uma discussão com seu pai por volta das 11h30 da noite anterior e que então ficou acordado até cerca das 3 horas da manhã. E segundo ela, o David, ele esperou que seus pais pegassem no sono, se dirigiu primeiro até a sala, matou seu pai, então ele bateu na mãe e foi para o quarto do seu irmão. Ele viu sua irmã parada ao lado do corpo da mãe, já sem vida, no corredor, então ele foi para cima da irmã, tirou a vida da irmã e por fim ele foi para o quarto do seu irmão mais novo e também tirou a vida dele. O motivo da discussão que ele teve com o pai na noite anterior foi por causa do tipo de música que ele estava escutando. Muitas evidências diretas e depoimentos acusaram David. Não havia outra explicação plausível para as mortes. Foram retiradas impressões digitais do machado que eram compatíveis com a de David. Essa fase do julgamento acabou em apenas uma semana. O júri de 12 membros deliberou apenas 4 horas para declarar David culpado de assassinato em primeiro grau. David precisou passar por exames psiquiátricos para saber se estava mentalmente capaz de saber o que fez naquele momento. 7 dos 8 profissionais de saúde mental que avaliaram David, incluindo 2 dos 3 que testemunharam, o consideraram mentalmente competente. Um psicólogo forense testemunhou que David vinha sofrendo de alucinações visuais por um período de anos e que ele tinha alguns problemas de personalidade, de ter 3 personalidades distintas. Ele atribuiu os assassinatos a um episódio psicótico. Os outros profissionais e a acusação e o juiz foram céticos em relação a essa análise. Em 3 de outubro de 1989, no dia do seu aniversário, David Brown foi condenado por assassinato em primeiro grau e recebeu 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele atualmente está no Centro Correcional de Minnesota em Stillwater e ele não terá direito à liberdade condicional até 2041. Até lá, ele estará com 70 anos. Todos queriam saber o motivo do porquê que ele fez isso, porquê que ele fez isso de uma forma tão brutal, o que aconteceu para ele sentir tanta raiva dos seus pais, dos seus irmãos, crianças inocentes, que provavelmente não tinham nada que ver com aquela situação, se ele tivesse algum problema com o pai ou com a mãe, alguma coisa desse tipo. Então, durante os anos, várias pessoas tentaram tirar ali algumas informações dele, pediram entrevistas, mas ele sempre se negou e ele nunca nem pro seu próprio advogado falou por que ele fez aquilo naquela noite. Então a gente fica com essa pergunta, o que aconteceu? Será que foi um conjunto de coisas que aconteceu com ele nos anos anteriores e aquela discussão com o pai por causa da música que ele estava escutando foi a gota d'água? Ou se aconteceu outra coisa, sei lá, algum outro motivo? A gente, fica pensando no que pode ter acontecido
acontecido para ele ter ficar com tanta raiva, né? A gente vê que foi um crime com muita raiva. Ele acertou seus pais, seus irmãos com um machado, e isso é muito perturbador. O próprio filho fazer isso com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos também, que eram crianças. Então a gente pensa, né, se foi um conjunto de coisas ou se alguma outra coisa aconteceu que ele nunca quis falar sobre. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, infelizmente isso acontece, né, não só no passado, mas também temos vários casos, assim, de filhos que matam os pais, os irmãos, né, quase uma chacina que aconteceu naquela casa, já trouxe outros casos parecidos. Ele, então, o David ainda está preso, né, cumprindo a sua pena. A gente não sabe se ele vai ter acesso à liberdade condicional, como é que vai funcionar, até também porque é só em 2041, tá bem longe ainda, então ele vai passar mais um bom tempo na prisão. E também tem essa questão, que esse caso é muito falado, porque ele foi tratado como um adulto, mesmo que ele tinha 16 anos quando cometeu o crime, mas por lá até o juiz, né, se sentiu mal por dizer que ele seria julgado como um menor de idade, mas depois mudaram tudo e ele foi condenado como um adulto. Se ele tivesse sido julgado como menor de idade, provavelmente ele já estaria solto há muito tempo. Então, eu vi algumas perguntas aqui na internet se é certo ele ser condenado por um crime que ele cometeu quando ele tinha apenas 16 anos. Algumas pessoas acham que é certo, outras pessoas acham que não, dele passar tanto tempo assim na prisão. Então, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham? Se vocês acham que a pena está certa ou vocês acham que a pena foi forte demais, apesar de tudo aquilo que ele cometeu, que foi um crime muito brutal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.